Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre atenção. Então, após a percepção do ambiente, a gente consegue direcionar o foco de atenção a determinados estímulos e ignorar outros. Como que isso acontece? A atenção, acontece em dois momentos, dois estágios, né? A gente pode definir o tipo de atenção chamado de light spot, que é uma atenção distribuída numa determinada cena, em que você foca em um determinado local, né? E a atenção do tipo zoom in, que você concentra num foco específico de interesse e você põe a máxima atenção naquele ponto de interesse seu, ignorando um pouco o que está ao redor. Mas além desses dois tipos de atenção, a gente tem aspectos da capacidade cognitiva para a atenção que diferem em relação a vários elementos. Então a gente tem a atenção seletiva, por exemplo, que é focar um objeto, um local, uma mensagem específica. A atenção sustentada, que demanda manutenção da atenção por um período maior. A vigilância, que é um tipo de atenção sustentada, mas que envolve detecção de sinais descontínuos. Então, você se mantém alerta e o aparecimento de um sinal que não era esperado é o que traz a renovação do estímulo atentivo. E a atenção dividida, que é manter a atenção em vários sinais ou várias tarefas. A gente vai falar um pouquinho sobre eles de agora para frente. Tá? Então, toda vez que a gente fala de atenção, a gente precisa de energia extra para conseguir desempenhar o papel da atenção, né? Toda vez que você presta atenção em alguma cena, que você está estudando, que você está focando a sua atividade cognitiva para prestar atenção em alguma coisa, isso consome bastante energia. E é o grande problema que tem sido encontrado nos indivíduos diagnosticados com TDAH, transtorno de déficit de atenção, que pode ou não estar associado com hiperatividade. Então, esse transtorno ele tem três traços principais, né? Primeiro é a não atenção sustentada. Então, a atenção ela acontece só que por curtos períodos. O indivíduo não consegue manter a atenção por um período prolongado de tempo. Ela pode estar associada à hiperatividade, em que, por não conseguir manter a atenção, o indivíduo começa a ter agitação, né? E está muito relacionado com a presença de impulsividade na idade adulta. Então, responder sem pensar ou agir sem pensar no que está fazendo está muito associado com esse traço. Alguns estudos têm mostrado que indivíduos adultos que não tiveram cuidado durante a infância, né, e que chegaram à idade adulta com o transtorno ainda muito presente, eles apresentam um tamanho de córtex e tamanho de alguns dos gânglios da base diferente, tá, do indivíduo normal. Isso está relacionado principalmente com dopamina. Portanto, as principais drogas utilizadas hoje na clínica para tratar o déficit de atenção envolvem uma estimulação via dopaminérgica, né? Então, não só os receptores, mas os transportadores de dopamina e o total de dopamina na fenda sináptica são variados, né, entre o indivíduo que não apresenta o déficit e o que apresenta o déficit. A atenção seletiva, ela envolve uma série de questões que estão presentes quando a gente tem que fazer uma tarefa em detrimento de outras. Então, você deixa de prestar atenção em algumas coisas e foca numa determinada tarefa, que é a grande dificuldade de quem tem o déficit de atenção. Tudo é muito importante para essas pessoas. Eles não conseguem determinar qual é o foco principal de atenção e aí qualquer coisa no ambiente leva a uma perda da atenção sustentada para uma determinada tarefa, né? Então, a gente tem a capacidade de escolher o que você quer ter atenção e aumentar o seu foco naquele elemento, fazendo não só a atenção seletiva como o zoom in, que eu vinha falando anteriormente, para que você compreenda melhor os resultados de alguma coisa que você está em busca. O que tem sido sugerido é a presença de alguns tipos de filtro que a gente usa para conseguir eliminar elementos externos que estejam atrapalhando a atenção seletiva, certo? Então, seria aqui o dichotic listening mais o shadowing. Vamos mostrar já, né? Então, uma das propostas, né, é que a mensagem que a gente recebe passa pelos canais sensoriais. Então, se você tem o aparato sensorial para receber aquela informação, essa informação vai ser filtrada pelo sistema nervoso central. A partir do momento que ela é filtrada, apenas uma parte daquelas informações sensoriais todas
é processada. E isso confere, então, você focar a atenção e conseguir formar memória de um determinado evento. Nem tudo que está no ambiente, que entra pelo sistema sensorial, chega no processamento superior. Então, boa parte das mensagens são eliminadas durante a passagem pelo filtro para que você consiga focar em alguma coisa específica. Tá? Esse exemplo aqui diz muito a respeito desse tipo de filtro. Então, seria o que a gente chama de cocktail party effect. Quando você está num ambiente cheio de informações, por exemplo, numa festa, e todo mundo está falando ao mesmo tempo, você não consegue prestar atenção em todas as falas. Mas algumas coisas ali no meio conseguem te chamar a atenção. Então, se você está conversando com alguém numa festa, por exemplo, você consegue prestar atenção na fala daquela pessoa, entender qual é o assunto, responder aquele assunto, né, e conseguir uma conversação. Mas o resto do ambiente você não consegue processar. Vários animais fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, os peixes eles têm menor ingestão de alimento quando existem sinais de predação, quando existem sinais de perigo no ambiente. Então, se tem sinais químicos ou visuais de perigo, eles investem menos em sair do seu ambiente de conforto, né, de uma toca, de um ambiente de shelter, para fazer investidas alimentares ou forrageamento. O outro tipo de sinal, que é também dado por um diagrama aqui, que pode ser uma forma de manter a atenção, é que a mensagem recebida pelo sistema sensorial ela é atenuada. E a gente, então, manda para unidades processadoras apenas uma mensagem que você tem a intenção de fazer memória. As mensagens que estão em volta não seriam processadas da mesma maneira, embora passem pela unidade processadora. Então, nesse tipo de ideia, né, de processamento de informação para formação de memória e daí dado pela atenção, os elementos ambientais externos, eles também são processados, só que num nível muito menor. Então, se eu te perguntar como é a sala de aula que você teve determinada aula na universidade, você vai conseguir lembrar de algumas coisas da sala. Se tinha cadeiras azuis ou cadeiras verdes, se o quadro era um quadro negro ou um quadro branco, informações que não necessariamente eram o foco da sua atenção, mas que passaram de alguma maneira pela unidade processadora e formou algum tipo de memória. Então, nesse caso, a seleção é feita em vários estágios, né? As características físicas, ou seja, intensidade, timbre, volume, né? Mensagem, como as palavras se agrupam, como aquilo tem sentido para você e significado, ou seja, a sequência de palavras que te dá uma informação que faz sentido, ok? Então, os atenuadores, eles usam o significado como se fosse um elemento que te guia para entender uma mensagem. Tá? Então, aqui está um exemplo disso, né? Quando você está naquele cocktail party effect, quando você está numa festa com muita gente falando, muita informação acontecendo, ainda assim, você direciona a sua atenção, quando necessário, para uma informação específica. Então, aqui seriam 3 elementos e a latência para você responder. Se alguém chama o seu nome, ou se alguém grita o seu nome, mesmo que estiver chamando você uma outra pessoa que tem o mesmo nome, você para a sua conversação e consegue manter a atenção naquela outra coisa. Aquilo te chama mais atenção porque tem um significado para você. Ao passo que uma palavra que não tem nada a ver, rutabaga, que não significa nada, então é um aglomerado de letras aqui, não tem significado nenhum, a sua latência para responder é muito maior. E uma palavra que tem sentido, se tiver num limiar maior, né, num volume maior, uma intensidade maior, se chamar a sua atenção, você responde, mas não da mesma maneira como o seu nome. Okay? Outras palavras que tenham um significado importante podem chamar a atenção também. Por exemplo, se alguém grita fogo, é alguma coisa que é importante você responder rapidamente, então a sua atenção vai ser direcionada. Aqui foi feito um teste em que se pedia para os indivíduos darem atenção somente ao fone que estava em uma das orelhas. Né? Então, o fone aqui, desse lado da cabeça, ele era o fone que devia atender aos sinais, e o outro falava palavras, como se fosse um cocktail party aqui, falava palavras que não tinham significado e depois se pedia para o indivíduo relatar o que foi que ele entendeu. Então, aqui ele estava falando, né? Estavam atirando pedras no banco, enquanto que na outra orelha ele ouvia dinheiro, poupança, investimentos, taxas. Tá? E numa outra situação, o indivíduo recebia no fone que ele deveria ignorar as palavras rio, córrego, água, riacho, e no fone que ele deveria prestar atenção,
estavam atirando pedras no rio. A mesma fala. E aí, depois, ele era questionado em relação ao que ele tinha ouvido, qual era a informação que tinha sido passada. No primeiro caso, o indivíduo relata, os meninos estavam atirando... Não, desculpa, na primeira fala ele relata, estavam atirando pedras na central do Banco do Brasil ontem. No segundo momento ele relata, meninos estavam atirando pedras no banco de areia de um rio ontem. Então, ele relaciona o que era para ele não prestar atenção com aquilo que era para ele prestar atenção. Ou seja, existe uma filtragem, mas essa filtragem ainda deixa passar alguma informação que é processada relacionada ao que ele estava prestando atenção. Ok? Então, essas tarefas todas que a gente faz, elas demandam algum esforço cognitivo, né? E você ocupa os seus níveis cognitivos para determinadas tarefas de forma diferente. Se a gente está falando de uma tarefa que demanda pouco recurso cognitivo, então você deixa muito mais para conseguir processar outras coisas. Ou se você é muito treinado em uma tarefa e consegue já fazer ela com pouco recurso cognitivo, você tem maior capacidade de fazer outras ao mesmo tempo. Mas quando você está aprendendo uma tarefa nova, estudando uma matéria nova, ou conseguindo alguma coisa que te demanda muita atividade mental, você não deixa espaço para fazer qualquer outra atividade de atenção ao mesmo tempo. Tá? Esse aqui é um teste visual e a gente tem como objetivo aqui que vocês encontrem o X. Tá? Então, tentem calcular a latência para encontrar o X a cada um dos testes. São 3 momentos. Encontre o X. Quanto tempo você demorou para encontrar o X? Anota aí. Encontra o X de novo. E encontra o X de novo, tá? O X preto. E aí, tenta fazer uma comparação em quanto tempo você levou para fazer a tarefa em cada uma das cenas mostradas. Então, o que acontece aqui? A presença de vários distratores, elementos que vão tirar a sua atenção do foco que você tem que encontrar. Outro tipo de distrator é esse aqui, né? Então, se você consegue falar as cores aí de cada uma dessas imagens, você também vai conseguir falar as cores de cada uma dessas palavras. Só que aqui a dificuldade aparece, porque você aprendeu a ler, e a partir do momento que você aprendeu a ler, aquilo tem um outro significado para você. Então, você não consegue mais processar a cor da mesma maneira como a leitura, que sobrepõe a cor, né? O hemisfério direito e esquerdo aí entram em conflito. Mesma coisa nessa cena aqui, que você tem que dizer qual é o animal, mas se você lê, o nome dele é outro, tá errado, né? E muitas vezes a gente diz o nome escrito, que está sendo mais importante, o lado do hemisfério esquerdo acaba tendo um domínio quando a gente está na atenção focal, né, processando muita informação. Outro elemento importante aqui é o priming, que é você aprender a achar o alvo. Então, a partir do treinamento, você começa a ficar bom em perceber alguma coisa no ambiente. Você fica treinado a achar. Isso é o que fazem as pessoas que fazem coleta em campo, por exemplo. Pessoas que precisam prestar atenção no desenvolvimento de materiais, de fases, para conseguir achar erros, né, de processamento. Então, aqui o exemplo é quadrado, triângulo, e você tem que achar cadê o erro, né? E a partir do momento você percebe aqui que o erro foi encontrado. Então, esse para mim é super simples, mas é um dos elementos mais importantes para você conseguir focar a sua atenção. No meio natural, ele é extremamente importante para o forrageio, perceber no meio de animais camuflados ou no meio de um ambiente que camufla muito a presa, né, onde é que está a tua presa. Buscar parceiro sexual, evitar predadores. E o exemplo que eu coloquei aqui foi um obide que está cheio aí no litoral e a gente não consegue nem ver quando vai na praia. A atenção ela pode ser dividida, mas ela também pode ser intencionalmente distribuída para multitarefas. Então, um teste feito aqui foi apresentar um target que o indivíduo tinha que memorizar e depois ele iria dizer em que momentos isso aparecia de novo. Nesse caso aqui, número 3. E em seguida eram apresentados uma série de 20 framezinhos com 4 letras e o 3 aparecia em determinados momentos e o indivíduo tinha que me dizer, né, quantas vezes esse 3 apareceu e em que momentos. A primeira passagem ele já acerta 55%, depois de 900 trials ele tem 90% de acerto. Um pouquinho mais difícil é quando eu boto um distrator. Então, no primeiro trial é um P, e ele tem que achar no meio de outras letras, já dificulta. E o segundo trial ele é um T, mas ele é mostrado o P inicialmente, o que dificulta ainda mais, e aí ele mostra a dificuldade em acerto aqui.